Dos servidores era geral, o que ele fez foi um ato inteligente. Retirou a responsabilidade de secretarias específicas, como a da Secretaria de Educação, e disse: a negociação a partir de hoje é através da comissão de negociação. Nesse caso, não envolve a SEDUC, é quem? A administração, o planejamento, a fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado. Retirando, então, o poder de qualquer fala do secretário Adolfo Francisco. Então não adianta ele se manter em diálogo, porque o diálogo da nossa pauta e da nossa questão, ele diz entender, diz que é necessário, diz que tem que ser atendido. Só que quem diz que paga ou não paga, que agora já está sendo intitulado Jefferson Mascarenhas, só para quem não sabe, a nível do governo federal, Mascarenhas era um ex-secretário que nós tínhamos aí da era Siqueira, que o capeta em forma de secretário perdia, sabe? E o atual secretário está sendo pior que o Mascarenhas, que é o cara que tem o poder de dizer não pago, que é o cara que tem o poder de dizer só pago se for assim. Então não adianta dizer que está aberto ao diálogo se nós queremos a negociação. Sentamos uma tarde inteira com o Adolfo Francisco, falamos absurdos e ele disse que entende. Amanhã o Jefferson diz na mídia que não pode pagar. Não adianta mais a SEDUC que está aberta a negociação. Quem tem que ter essa prerrogativa é a Secretaria de Administração e Planejamento. Como que o Saulo fala, que infelizmente nós temos, um quê de conformismo, isso é fato, né? Hoje eu fui numa escola aqui de Maurilândia, em que nós temos 2 professores efetivos apenas em sala de aula, mais 4 servidores efetivos, os demais profissionais são todos contratos temporários. Já se sabe que uma greve num lugar desse é inviável. Mas sabe o que é pior? Uma coordenadora pedagógica que é efetiva disse para um colega professor que queria chamar o apoio dela para tentar negociar com os alunos, seria importante que a gente fizesse um movimento, pedisse que os alunos entendessem, se os alunos não vieram, os contratos param, então a greve vira de todo mundo. Sabe o que a coordenadora disse? Professor, não precisa preocupar não, estou encerrando. Não precisa preocupar não, que eles brigarem por lá e conseguirem, a gente ganha também. Tá? Então, esse conformismo, aliado ao individualismo, é que é o grande gargalo da nossa situação, né? E nós somos individualistas. Quando a gente lê uma pauta e eu não enxergo o meu nome, a minha figura, eu não enxergo a minha perspectiva, eu não entendo luta de classe. Isso é fato. Tá? Então essa é o nosso grande gargalo. Fazer com que as pessoas enxerguem a luta sem o conformismo, sem o individualismo e entendendo que só existem 2 classes. Uma é patrão e a outra é trabalhadora. Obrigado. Pensou? Bom, a Anageli fez uma consideração em relação às estratégias, particularmente que nós, do comando aqui, dos professores, adotamos em relação ao corpo discente. Em relação ao corpo discente, nós estamos numa parceria com o CA, no caso, o CA da Pedagogia, até então, quando eu entendo como a figura presente do Agenor, os demais CAs não foram negados, mas em torno de presença, geralmente, se vê ele e o restante do DEA, do CA da Pedagogia, não estamos fechados para os demais CAs. Em relação à estratégia, Angela, eu penso que isso é um reflexo de formação. Então, isso que o Agenor colocou, de uma certa forma, é algo que saiu das agendas dos partidos políticos, a formação da juventude. Então, é isso que nós temos que deixar bem claro, que saiu da agenda. Só que o que está na agenda hoje? Aí você for ver, nos partidos ainda tem Secretaria da Juventude, tem todos esses negocinhos. Mas só que qual que é o perfil da juventude hoje? Hoje eu quero uma juventude o quê? É uma juventude mais ou menos o quê? Essa juventude supérflua. É a juventude do WhatsApp que vive um S4, amanhã é um S5, depois é um S7 e por aí vai. Mas a discussão mesmo em torno de uma questão política, vai chegar a um ponto que você faz a pergunta se a categoria está de greve ou não, e aí parece que também assim, está tudo a mesma maravilha. E não está.
coloque as condições que tem da participação em evento, a questão das bolsas, sala de aula, a infraestrutura, como que está? E aí, os alunos, você dá um exemplo clássico, os alunos da educação física chegaram agora, não tem nem 17 dias, entramos em greve. Material. E aí, então tá beleza, então, o curso para mim tá ótimo, porque mais ou menos o professor tem uma pauta de reivindicação, os técnicos têm uma pauta de reivindicação. E aí? Então acho que quando o Agenor coloca que o problema é formação, mas é formação política. Acho que o SEAS está muito preocupado por fazer esporte, atividadinha de gincana, mas eu não vejo uma propaganda, alguma notícia falando de um curso de formação política. Para que representação nos conselhos? Eu vou falar o que nos conselhos? Se eu não tenho formação, eu vou discutir currículo como? Eu sento para discutir? Como? Eu vou lá só ocupar espaço, só para dar um quinto. Ou se não, se for em Palmas, eu recebo diário, né? Acho que é só um pouco isso que toca na questão. Não fujo muito ao que o Marco Aurélio falou. Nós, como estratégia também, o CA na representação do AGE Noite tem participado, né? A gente convidou, inclusive no último movimento que a gente fez ali na frente, tem participado, mas assim, timidamente ele, né, timidamente os alunos, né, sendo representados por ele. A gente não tem tido aí uma participação massiva, né, dos discentes, porque por toda essa conjuntura que o professor falou, que tem a ver com formação política. Os alunos eles não se interessam muito. Infelizmente, nós temos um curso de Ciências Sociais, que era para talvez dar conta disso. Assim, não, olha, os professores de Ciências Sociais, eu não estou criticando direto o curso, mas tem a ver com... Não, diretamente. Tem... Mas a culpa não é do curso ou dos professores. Eu não estou dizendo que a culpa é dos professores, mas é uma questão de conjuntura dessa sociedade e desse tipo de política que se faz em Tocantinópolis. As pessoas aqui pensam política, né? Na verdade elas não pensam política, elas têm arraigada nela o pensamento de uma coisa que não é política, uma coisa que se chama politicagem, politiquice, politicalha, que é a política exercida, né, no sentido da troca de favores, no sentido, então as pessoas pensam política lá de fora, a política lá de fora, ela reflete, né, no pensamento político dela vai vir para cá. Então assim, política para muitos é isso, e eu não vou muito além disso. A política que a gente queria que os discentes, entendessem com política e participassem como pessoas politizadas, poderia citar o exemplo aqui do pessoal que esses dias, há dias atrás, eles puxaram o movimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na UFRJ. Os professores lá não entraram em greve, não sei se já entraram agora, mas na época não tinham entrado, eles puxaram. Mais de 1000 alunos declararam greve, decretaram greve lá, e foi aquela coisa, eles exigindo uma pauta, né, que tem a ver com a estruturação e com a não precarização da educação. Eles falando sobre para que o governo imediatamente retorne o orçamento, né, para a educação, brigando por isso, entre outras questões locais, sobre restaurante universitário e etc. Como o professor falou, nós temos demanda aqui. Infelizmente, o curso de educação física está iniciando, a gente não tem como cobrar isso deles. Mas os outros, talvez, pensando na coletividade, puxariam uma discussão fortíssima sobre essa questão da viabilidade do término da construção do campus, da estrutura que o curso de educação física e os outros cursos
precisam. Essa seria uma das brigas, talvez não a única. Temos inúmeras outras, então assim, é complicado. Então, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem assim, essa participação, né, a contento que a gente queria, né? Até porque deflagrou greve, a galera esvazia, deflagrou greve, a galera não vem. Eu falei férias, não. Pois é, então declarou, aí a galera se dispersa, os alunos se dispersam assim. Então, tem a ver com isso, gente. Tem a ver com essa... Seria ótimo se eles estivessem nesse espaço para participar. Alguns vão vir para os cineclubes que vão tratar dessa questão de greve trabalhista, né, que tem a ver com esse contexto. E a gente espera que venham e participem mais. É só isso. Tá? Obrigado. Vamos a gente orientar na sexta-feira, que hora começa o cineclube? Bom, pessoal, cumprindo a nossa proposta inicial, até mesmo de um teto, e a proposta encaminhada pelo professor Francisco, era essa de fazer uma rodada, tendo 2 participações de cada segmento. Voltando aqui para frisar o que o Mário já tinha dito no início, de vocês poderem manter a comunicação e ficarem por dentro das novas informações, é acessando o nosso blog e também o site do Sintet, que também é um site assim que só tem elogios em relação a isso. Em relação à nossa próxima atividade, será quinta-feira, no mesmo local, no mesmo horário, sobre a apresentação da pauta das categorias. Como o professor Mário disse, além da apresentação da pauta, uma atualização, porque semanalmente nós temos as notícias do Comando Nacional de Greve, os professores têm mais uma outra notícia, os técnicos também, ok? Então, além da apresentação da pauta, explicando alguns pontos, porque às vezes quando a gente olha a pauta assim, fica aquela coisa assim, nossa, lutar pela defesa do caráter público da educação. Mas o que significa isso, né? Vamos desmembrar para entender o que é lutar pela educação pública, né? Então, aí outra coisa, reforçar na nossa programação, foi sugerido pelo pessoal que coordena o Cineclubinho uma atividade conjunta na sexta-feira, junto com o Cineclube, que acontecerá aqui na sexta-feira à noite. E ao mesmo tempo o Cineclubinho passará um filme também para o público infanto-juvenil, cuja temática se aproxima, lógico, com essa linguagem. Se eu não me engano, o primeiro filme é Monstros S.A. Isso. Às 18 horas, não sei se vocês já viram esse filme, que é do Sunday, aquele... E o do Cineclube, eles não usam black tie, será feito aqui no auditório a partir das 18 horas também. É mais uma outra atividade conjunta para enriquecer. Porque tradicionalmente as atividades do Cineclube é sábado e excepcionalmente no período de greve será sexta. Sim, o Fábio está recordando que o projeto de extensão do Cineclube acontece aos sábados. No entanto, o Cineclube, como extensão, ele está suspenso e ele foi transferido para sexta-feira para ser mais uma atividade complementar da greve. Pessoal da rede estadual, nós vamos manter o nosso cronograma, né? A atividade conjunta com a universidade é na quinta à tarde, mas amanhã nós continuamos a atividade pela manhã, às 8h30 aqui no pátio da universidade. Talvez não teremos ato público em rua, mas vamos estar concentrados ali, tá? Para manter a ideia conjunta de um movimento coeso e não das férias, como a própria sociedade considera quando a gente acaba fazendo greve. Então amanhã continua às 8h30 da manhã, nós vamos estar concentrados até às 10 da manhã. Né? Se houver alguma informação, alguma notícia nova, a gente já repassa. Na quinta, nós retornaremos à tarde para cá, às 14, com outra atividade coletiva. E na sexta, só às 18 horas, a atividade também coletiva com o Cineclube. Tá bom? Viu, Marcos? Informar
Pera aí, pessoal, ainda não sai não, rapidinho. Peraí. Isso, de toda atividade. Pessoal, como uma iniciativa também, isso faz parte também das nossas atividades acadêmicas, foi proposto nós lançarmos toda essa atividade, que também faz parte de uma discussão acadêmica, né? A proposta de um curso de formação política e sindical. Então, ou seja, todas essas nossas atividades que ocorrerão terça, quinta-feira e sexta, elas farão parte de um conjunto que ao final será dado também um certificado, como se fosse um curso, e é um curso de formação política e sindical, certo? Então, por isso que foi passado essa lista de frequência, para depois nós, da organização, fazer o controle. Ok? Tem mais algum outro informe? Mais alguma outra consideração? Sugestão do Batista aí que nos filmes tem uma coluna no Cineclube de após o filme faça um debate, o Batista debateu o primeiro, né? Mas que os próximos, tendo participação dos técnicos e dos professores da rede, convidar os colegas para assumir o debate. Já foi aprovado, já foi. É que eu só vi seu nome no debate. Pela primeira vez, você não percebeu isso. Pessoal, valeu pela participação. O detalhe você não percebeu. Chico, se eu coloquei meu nome, é porque é diferente. Tem algumas coisas chamadas sutileza. Agora precisamos colocar essa parte. Deixa eu tirar. Acabou ficando atemporal. Pô, depois que eu vi, falei, pô, não, ela devia ter colocado Comunidade Tocantinópolis, mas agora deixa. Porque a UFT, todo mundo gostou e pode usar em tudo quanto é canto. Entendeu? É, porque ficou, tudo bem? Ou tem que encerrar aqui.